Chega o inverno, dá aquela preguiça de se movimentar. A gente logo pensa em comidas que nos reconfortam de alguma maneira. Aquele prato de massa, aquela pizza, aquele chocolate quente ou aquele rodízio de fondue. Tudo que, na verdade, não está muito na nossa rotina alimentar, mas durante o inverno a gente só pensa nisso. Hoje, no podcast Estilo de Vida no Ar, a gente veio conversar justamente sobre a alimentação no inverno e como a gente pode melhorar esses hábitos nessa época do ano. Seja bem-vindo, meu nome é Betina Ojeda, sou profissional de educação física. Olá, meninas, Olá, tudo bem? tudo bem? Olá. Prazer, meu nome é Larissa Figueiredo, sou nutricionista, para quem não me conhece. E eu sou a Sabrine Fetzner, sou psicóloga e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Então, meninas, a gente veio falar, na verdade, sobre muitas coisas relacionadas à alimentação no inverno. E eu queria começar perguntando pra ti, Lari, por que no inverno a gente sente, se isso efetivamente a gente sente, ou se a gente é mais induzido também, e por que acontece essa vontade de comer ou muito doce, ou comidas mais quentes, geralmente comidas mais gordurosas? O que acontece? O nosso corpo pede isso? Claro, nós vamos explicar então, para vocês entenderem. Primeiramente, no inverno, a gente precisa fazer a termogênese, que a gente fala. Então, que é a regulação ali da nossa temperatura corporal, que deve ficar em torno de 36 a 37 graus. E aí, como a gente tem agora queda de temperatura, o corpo ele precisa trabalhar um pouco mais para aquecer esse corpo e manter, então, na temperatura adequada. E uma das causas é, então, a contração, que para a gente fazer esse aquecimento do nosso corpo faz a contração da nossa musculatura e isso faz com que a gente gaste mais caloria. Automaticamente vai aumentar mais a sensação de fome, né? A gente vai querer consumir mais alimentos, né? E para a gente minimizar, então, isso, a gente precisa estar organizado com relação à nossa alimentação, mas antes eu vou trazer um pouquinho pra gente entender o que faz a gente sentir mais fome. Tem a parte da termogênese, tem a parte também do comer social, que eu vou trazer um pouquinho, a Sabrine vai explicar melhor pra vocês. Então, né, já vamos encaixar aqui um pouquinho sobre a questão do comer social. O comer, ele não tem, além da função de suprir as necessidades fisiológicas, mas também da necessidade de conforto, de convivência familiar, de trazer lembranças também, né, memórias afetivas em relação à comida. Então, por isso que muitas vezes a comida ela vem trazer esse conforto pra gente também, que a gente acaba falando um pouquinho sobre comer emocional, né? Então, assim, o comer emocional ele não é tão negativo a ponto de realmente eu ficar preocupada, né? Nossa, eu tô muito triste, mas eu queria tanto aquele chocolatinho. E daí, quando vem o inverno, o que tu pensa, né? Ah, eu vou ver um filme, uma comédia romântica, algo nesse sentido. Bota uma cobertinha pra comer uma coisa confortável também. Mas isso traz um aconchego, isso também nos convida, né? E aí tem a questão do comer emocional, que está muito atrelado a isso também. Então, quando a gente acaba comendo entre famílias, amigos, de comemorar, tem a parte das festividades, de festas, né? Enfim, tudo está relacionado à comida. Então, como a gente não se distancia disso, né? E quando existe a questão do inverno, a gente acaba ficando um pouco solitários, porque isso também é algo mais introspectivo das estações do ano. E quando a gente fica um pouco mais solitários nesse sentido, ele também nos remete à questão da comida. Pois é, né? eu ia Exato. aproveitar o gancho para te perguntar. Tu acha que durante o inverno, esse comer emocional, ele fica mais latente nas pessoas, de forma geral, assim? Depende, né? Depende muito sobre essa questão do comer emocional, porque nem todos têm, né? Nesse sentido, só em alguns momentos específicos mesmo, né, Lari? Depois tu Isso, pode aham. complementar isso também. Mas tem pessoas que isso acaba realmente acalentando, né? Então, assim, tem momentos que tem pessoas que a gente acaba trazendo sobre a questão. Não vou trazer transtorno, mas que elas estão mais suscetíveis a ter a questão da afetividade sazonal, que é quando elas realmente começam a ficar mais deprimidas, realmente começam a ficar mais melancólicas, quando o sol ele começa a ficar menos tempo aqui na nossa região, digamos assim, né? Então, vem o inverno, baixa a questão também da produção da melatonina, por causa do ciclo circadiano, e também afeta os neurotransmissores, que um deles é a serotonina, né? Que ele também é um regulador do apetite. Então, a Exato. gente acaba sentindo mais fome, né, Lari? Então, além da gente estar ali com um aumento de gasto calórico por causa do frio, a gente tá pedindo, nosso corpo pede mais energia, a gente tem menos exposição solar,
O dia dura menos tempo, então isso afeta, então, na questão da produção de melatonina. O dia amanhece mais tarde, né? O sol, ele se põe mais cedo, então o teu dia, ele é menor. Isso também vai interferir nas tuas escolhas alimentares. E o nosso corpo, ele é inteligente. Então, quando tá frio, a gente vai querer coisinhas quentes. Quando está calor, a gente vai apetecer mais coisas mais leves, né? E o que a gente pode fazer, então, para melhorar isso? O primeiro passo que a gente precisa é identificar o que o nosso corpo tá pedindo e o horário desse momento. Então, se eu vejo que eu sempre busco alguma coisa quentinha ali pós o almoço, e aí eu vou recorrer ao chocolate quente. O que eu posso substituir ali para realmente ter um quentinho naquele momento? É um café? É um chá? Né? Utilizar isso também. Aproveitando para falar sobre o chá, vou trazer da questão da hidratação também, porque no inverno, e eu tenho muita dificuldade, falo, porque eu no inverno, gente, para tomar água, acho que a gente acha que no inverno a gente é cacto, né? A gente é cacto, a gente não precisa tomar água. Não precisa. Não, mas é verdade, gente. No inverno, o nosso consumo de água baixa muito. Então, a gente precisa priorizar frutas que tenham água também para esse momento. Laranja, bergamota, ricas em vitamina C também. Priorizar chás, porque os chás também, por mais que eles não substituam a água, principalmente chás mais diuréticos, tipo cavalinha e hibisco, eles fazem com que você vá eliminar mais água do seu corpo, né? Vai urinar mais. Mas se a gente consegue organizar ali para ter chás de fruta, de casca de fruta, que a gente consegue utilizar pra gente aumentar ali o nosso consumo de água. Mas é importante também frisar que o consumo de chá, ele precisa ser moderado, né, Lari? Isso. Tem Opa. pessoas que acabam tomando litros e litros e litros de chá, e isso também pode prejudicar a saúde de alguma maneira. Tanto chás que são... aceleram o batimento, enfim. Então, isso também precisa cuidar para que não acaba sendo mais prejudicial. Enfim, Exato. eu só te atropelei um pouquinho. Não, exato. A gente também tem que cuidar a questão do excesso em tudo. Mesmo que seja um alimento saudável. Todos a gente tem que cuidar com relação ao excesso. E o que a gente precisa priorizar muito com relação ao inverno, que eu quis trazer da questão da água, quando a gente não consegue tomar água direito, a gente sente mais fome. Então, no inverno tem 3 coisas aí. A gente tem baixa produção ali de serotonina, porque a gente tem pouca exposição solar. Tem pessoas que ficam mais mal-humoradas nessa temperatura também. Tem a termogênese do nosso corpo, que o nosso corpo ele gasta mais caloria. Tem a questão de não consumir água adequadamente e a sensação de sede se assimila à fome. Então, a pessoa está sempre com a sensação de que ela está com fome, mas na verdade ela está com sede, ela está desidratada. Então, a gente precisa olhar tudo isso com relação à alimentação. E tem a falta da prática de atividade física também, né, Bê? Que eu acho que você pode complementar. E é uma coisa, tu já trouxe aí da questão da regulação de temperatura, da contração muscular. E é uma coisa legal de dizer também, de reforçar para as pessoas que a gente consegue gastar mais de 80% mais caloria no exercício físico no inverno do que no verão. Exato. Justamente porque o corpo, ele gasta mais automaticamente, vamos dizer assim. Então, às vezes é mais difícil, às vezes está muito frio, mas pode fazer um treino em casa, pode ir na academia do prédio, enfim, tem várias alternativas, mas é que a gente acaba sentando naquele sofá, pegando aquela coberta e a gente não quer sair. Mas, na verdade, a gente devia estar programando esse inverno para manter a regularidade nos exercícios físicos, né? E a gente vê muito pelo contrário. Eu trabalhei anos em academia, por exemplo, e a gente vê essa baixa muito grande no inverno e chega setembro, outubro, enfim... E a galera enlouquece, querendo já resultado pro verão. Então, 2 coisas que a gente precisa pensar é que não é o resultado pro verão, né? A gente precisa pensar nesse corpo todos os dias, independente da fase do ano, da estação, enfim. Porque, na verdade, a gente tá falando de saúde, a gente não tá falando de estética. Estética, na verdade, a gente tem que deixar essa ideia de estética pra lá. E a gente vê também uma coisa que a gente até conversou antes aqui, da questão dessa galera que chega o inverno, para a vida, não quer se exercitar, não quer se alimentar, enfim, muda completamente os hábitos e aí depois acaba indo para aquelas ou dietas malucas ou as canetas emagrecedoras, que foi esse boom nos últimos anos, enfim, e que no final das contas afetam tanto a saúde física quanto a saúde mental. Cada dia mais a gente tem pesquisas aí mostrando que as canetas podem dar problemas oculares, problemas de queda de cabelo, desenvolver alguns distúrbios da saúde mental. Então, não adianta a gente pegar e passar 3, 4 meses aí de outono e inverno com péssimos hábitos e querer depois mudar isso pro verão. Uma coisa, Lari, que eu queria que tu falasse um pouco também. A gente sabe que tem muitas dietas milagrosas que vendem por aí, enfim. E tem muita gente que chega no inverno e fala assim, vou tomar só sopa. Então, vou chegar de noite, a minha dieta vai ser só sopa. E isso vai resolver para que eu
enfim, emagreça, enfim, melhore. Isso funciona? Não funciona? É adequado? Não é o ideal, porque a mastigação ela é essencial para a gente atingir o nosso ponto de saciedade. Então, geralmente, pessoas que ficam à base de sopas, caldos, cremes, ela é uma pessoa que ela não mastiga, porque ela toma aquele líquido. E se a gente não faz a nossa mastigação, a gente acaba se sentindo que ela tá com a sensação de fome. Por isso que muitas pessoas falam que sopa não é janta, né? Sim. E isso é muito disseminado, porque a sopa não é janta, porque ela não se sente saciada, porque não teve alguma coisa para mastigar ali. Então, a mastigação ela é essencial para a gente conseguir atingir a saciedade. Então, se eu sei que eu sinto muita fome, tô buscando mais alimentos, tô nessa fase de inverno, a gente precisa começar a olhar para a alimentação de uma forma diferente, assim como a atividade física também. Porque eu acho que o inverno, eu uso essa frase, eu falo sempre que o inverno, na verdade, ele nada mais é, para pessoas que têm o hábito da atividade física e da alimentação saudável, uma coisa normal. Porque já é normal você acordar, enfim. Agora, se você é aquela pessoa que vive sempre pela motivação, né? Aquela pessoa que vai... Ai, não, vou só quando eu tô motivado. Você não espera vai. o dia perfeito, né? O dia que tem sol, que não tem vento, que ela tá Exato. disposta. E a atividade física também, ela não é só a questão do praticar atividade física. Mas no inverno, a gente faz muita contratura muscular. Exatamente porque a gente fica sempre encolhido do frio, né? Então, por causa disso, o praticar atividade física que seja um alongamento. É um alongamento para o teu corpo sentir que existe um corpo, existe musculatura ali. Eu sempre brinco isso com relação ao alongamento, porque a gente precisa sentir o nosso corpo. E se a gente não faz nenhuma atividade física, não se movimenta, a gente vai fazer contraturas musculares, aí começa a dor no pescoço, dor aqui, porque a gente se contrai mais no inverno, né? E a alimentação... Nesse momento, assim, eu queria trazer trazendo a questão dos caldos, enfim, vou trazer no final estratégias pra gente melhorar a alimentação nessa fase. Mas queria trazer a questão das sopinhas prontas, os caldos prontos que a gente vê em pacotinho lá. Agora veio na minha cabeça um grito de não! Sim, exato. Então, e não são saudáveis. E as pessoas acham que pelo fato de ser sopa, é saudável? E não é. Né? É um industrializado. Se vocês forem olhar ali, a gente tem algumas marcas que são um pouquinho melhores, né? Que agora estão vindo no mercado. A gente encontra nos mercados mais de rede mais conhecida. Mas, ainda assim, nada do que uma sopinha ou um caldinho feito em casa ou comprado. Tem várias pessoas que fazem para vender também, né? De forma caseira. Mas a maioria dos mercados já tem aqueles pacotes de sopa pronto. Não tem mistério, Perfeito, gente. não tem bota na mistério. panela água, um pouco de sal ou bota uma proteína junto da sua Isso. preferência. Mas não bota tempero pronto, né? Não Não coloquem por favor. tempero pronto. Porque aquelas sopinhas, elas são assim, ó, tudo menos legume que tem lá. Tudo. Então, assim, se você for olhar a lista de ingredientes dela, é péssima. E aí, a gente precisa analisar, né? No inverno, também, a gente tem a dificuldade de consumir legumes e verduras e frutas. As pessoas, elas querem coisas quentes. Essa é a fase que eu gosto de dizer. Retirem a salada gelada, né? O alface, o tomate, a cenoura ralada. Coloquem assados. Façam de forma... Não é alface assado, gente. Calma. É os legumes. Então, assim, dá pra fazer repolho... couve-flor, brócolis, cenoura, coloca tudo no refratário, rega com um pouquinho de azeite de oliva, põe os temperinhos naturais da tua preferência e aí coloca pra assar e consome legumes assados. Ah, Larissa, mas é tão bobo, eu consigo consumir assim, se for gelado. Você vai ver que o assado você vai consumir em maior quantidade do que o gelado. E isso vai te ajudando nessa questão de fome e saciedade, né? Porque o podcast de hoje é exatamente mostrar pra vocês que a alimentação no inverno, ela afeta sim, a gente querendo ou não, a gente sente mais fome e o que a gente pode fazer de estratégias para melhorar isso, né? E estratégias práticas, né? Não adianta a gente Exato. pensar, a gente sempre traz isso. Não adianta a gente pensar em coisas mirabolantes que a gente não consegue colocar efetivamente na nossa rotina. Então, é importante também que a gente consiga, assim, cara, bota tudo lá na assadeira, bota no fogão ou bota na air fryer, bota onde, né, tiver preferência, onde costuma fazer. E tem estratégias, né? Isso. Uma coisa que eu queria perguntar, na verdade, para vocês duas. A gente vê muito, falando dessa parte de comer emocional e alimentação no inverno, a gente vê muitas pessoas disseminando informação nas redes sociais que o doce, ele acaba sendo um vício e ele acaba agindo como a mesma forma de drogas no nosso organismo, enfim. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, se isso é verdade, se isso é mito e como é que funciona também no nosso cérebro, a sensação de recompensa, enfim, porque no inverno isso também está relacionado, assim, tive um dia que não foi muito bom e aí no verão eu até tenho alguma alternativa, como um sanduíche e consigo ficar na boa, mas no inverno parece que junta tudo. Aí teve aquele dia frio, chovendo, meu dia Perde não um foi pouquinho tão mais, bom né? e eu vou chegar
chegar no final do dia e eu vou botar os 2 pés na jaca e vou ir para aquele caminho. Então, essa parte de o doce, ele é viciante, ele funciona como droga no nosso corpo. Como é que essa recompensa na parte do cérebro, enfim, o que é mito e o que não é mito? Pode começar, Lari. Vai. Vamos lá. Ele tem um mecanismo um pouco similar a vícios de drogas. Mas ele também tem muito a questão do hábito, né? Eu acredito que o doce, ele acaba se tornando mais um hábito. Então, a gente precisa criar um hábito para mudar esse hábito. Na mesma estratégia da atividade física ali, que a gente já trouxe em outro momento, também em outro podcast. Mas eu não gosto muito de dizer que ele é um vício. Porque ele não é uma droga, querendo ou não. Tem a questão do açúcar ali, que se assimila, mas não é o meu formato de atendimento, né? Eu não concordo muito. Mas ali, realmente, ele acaba se tornando um hábito que a gente vai fazendo e a gente vai consumindo. E que a gente precisa retirar. Eu até vi esses dias um artigo que dizia que o doce, ele se assimilava a uma droga, enfim, e que o tratamento para retirar ele seria igual a gente faz de droga, ou cigarros, enfim. A gente não fuma um cigarro, a gente para de fumar. A gente não fuma só no final de semana, a gente para de fumar. E é isso que as pessoas realmente pregam e fazem, mas eu acho que é muito radical, é muito 880 e não é a minha ideia. Então, eu ensino a pessoa a ela gostar do doce e não do chocolate. Então, a gente tem várias estratégias. Uma estratégia, até que a gente estava comentando anteriormente, era a questão do damasco, que é uma estratégia que funciona super no consultório, que a gente pega o damasco, derrete um chocolate 70%, 80%. Ah, Larissa, mas eu não gosto de chocolate meio amargo. Ninguém gostava no início. Você vai ter que dar uma forçadinha para aprender a gostar. E você vai ver que o chocolate amargo, ele vai fazer com que você consuma menos do que o chocolate ao leite. E ele tem mais benefícios para a saúde do que o chocolate ao leite. Exato, porque o chocolate ao leite, ele tem gordura hidrogenada e leite. O chocolate meio amargo, ele tem um teor de cacau muito forte, né? E o cacau, ele tem vários benefícios também. E aí, você vai lá, derrete esse chocolate 70%, 80%. Derrete o chocolate, mergulha o damasco. Só a metade. Calma, metade. Mergulha metade do damasco. E aí, você pode levar pro freezer, leva eles pro freezer, porque ele fica um chocolatinho duro de novo, né? Ele endurece e fica bem gostoso, deixa na geladeira, enfim. E aí, você consome, né? A gente até fez uma brincadeira antes, que a Betina disse que ia botar uma metade do damasco fora. Começar a metade com chocolate. Não, a gente tem pra comer o damasco todo. Por que essa estratégia, gente? Porque a gente tem o doce ali. O damasco também tem seus benefícios, né? Ele é riquíssimo em vitamina E, que são poucos alimentos que a gente tem também. E aí, o damasco faz com que você mastigue. E o problema do doce, geralmente, é que a pessoa não é que ela gosta de um docinho. Ela gosta do chocolate, porque o chocolate derrete, ela não mastiga aquele alimento. E o damasco vai fazer com que você mastigue. E aí, só o fato de você mastigar, você vai consumir menos. Porque a mastigação, ela tá ligada com o teu ponto de saciedade. Tu vai te sentir saciada, né? Desculpa. E o chocolate também tá relacionado com a dopamina nessa... Exato. Muito, muito. Porque assim, né? O nosso sistema tem ali o sistema de recompensa, tem o sistema de motivação. Tudo que a gente faz, os nossos atos de comportamento, as nossas decisões, tudo isso vem atrelado também a esse impulso, né? Então, assim, eu vou escolher tal alimento, mas para te escolher tal alimento, também tem que ter uma questão da motivação. E também tem a questão do sistema de recompensa, se sentir recompensado. Então, entra essa questão da dopamina. E como é que entra, né? O neurotransmissor da dopamina, ela não está ligada totalmente ao prazer que todo mundo relaciona, né? Mas ela é um mecanismo que vai fazer tu se sentir realmente motivado a procurar alguma coisa. Então, no doce, como ele é hiperpalatável, né? Então, ele dá um sistema de recompensa muito rápido, muito instantâneo. Então, ele realmente, a gente acaba procurando por esses alimentos, né? E ainda mais esses super hidrogenados com gorduras que têm essas explosões que acontecem no nosso cérebro. E eu também concordo com a Lari sobre essa questão do comportamento, né? É um comportamento que a gente acaba fazendo. Então, a gente decide por comer um chocolate ao invés de, por exemplo, um damasco com chocolate 70%, porque eu tô tomando uma decisão por algum momento ali, talvez algo emocional, que eu preciso recorrer a algo rápido. Né? Algo pela questão do desconforto que está acontecendo, ou porque eu estou querendo comemorar, que a gente fala sobre a questão do comer emocional, e a gente acaba descontando nesse doce hiperpalatável, porque daí se eu comer algo que eu tenho que produzir, fazer, algo natural, que não tem essa explosão, ele não vai atingir no mesmo nível, digamos assim, desse
alimento industrializado, né? Então, a gente tem que reeducar, é uma reeducação, né, Exato. Lari? E é que nem os hábitos também de exercício físico, de hábitos também em relação ao nosso dia a dia, né? Que são, a gente tem que ter constância. O nosso cérebro, ele precisa entender que tem uma constância nesse processo. E tem muita questão do alimentar a criança interior, que a gente fala também, né? Isso. A gente precisa encarar um pouquinho, às vezes, a nossa alimentação no nosso dia a dia, que nem a gente encararia se a gente estivesse educando uma criança. Então, se você sempre quiser, porque a criança também sempre quer o chocolate, né? Que criança que vai negar o chocolate? Nenhuma. Então, você também tem que se dizer não às vezes, né? Você precisa se reeducar. E isso é muito difícil, muito difícil. Então, é umas coisas muito difíceis a gente fazer. E a gente consegue começar com essas estratégias, né? O damasco, Isso. outra estratégia vem aqui pra mim também é a tâmara. Eu gosto muito da tâmara. Mesma coisa, derrete com chocolate, pra gente ter esse gostinho do chocolate, mas ter outros benefícios também, né? E uma Importante. estratégia que é legal, que agora me veio na cabeça, botar pequenas metas, né? Às vezes a gente Isso. quer, sempre a gente já falou também sobre isso em outros podcasts que a gente fala sobre estilo de vida, mas bota uma meta. Essa semana eu vou reduzir o doce para 1 ou 2 vezes na semana, ou essa semana eu vou botar mais legumes na minha rotina, enfim, porque essas metas, quando a gente consegue cumprir, a gente consegue comemorar, a gente sente satisfação. E isso também nos traz uma sensação boa, também libera hormônios do bem-estar. E é um momento que a gente pode estar colocando, porque a gente já tem essa dificuldade do inverno. Mas eu acho que tudo que a gente trouxe aqui acaba indo para um caminho comum, que a gente sabe que as pessoas tendem a aumentar o peso no inverno. E chega primavera, verão, a galera acha que emagrecimento é o resultado. Então, eu acho que a gente pode finalizar o nosso conteúdo hoje falando também sobre isso. Eu e a Lari, a gente tem uma live que a gente fala sobre composição corporal e também o que as pessoas precisam entender sobre isso. Que, na verdade, o peso na balança também não é o resultado de muita coisa. A gente precisa entender muito mais sobre essa composição corporal, entender que uma sobrepeso, uma obesidade, ela é muito mais do que somente um sobrepeso e obesidade. Uma pessoa pode, sim, ter um aumento de peso e estar dentro de uma classificação saudável, né? Então, durante muito tempo, a Lari pode falar disso com muito mais propriedade do que eu, a questão do IMC, né? Muitos médicos, a parte científica agora não está mais aplicando a regra do IMC, porque, na verdade, o IMC veio lá de um lugar que não tinha nada a ver com composição corporal. Então, a gente precisa falar sobre isso, porque a galera chega no inverno, ganha 2, 3, 4, 5 quilos, e depois ela quer enlouquecer pro verão e emagrecer a qualquer custo. E geralmente isso não o custo é nem saúde. um pouco saudável. Esse efeito sanfona que a gente chama, que é da pessoa que engorda no inverno, porque eu até brinco, né? Porque antigamente a gente precisava consumir mais, porque a gente precisava estocar, né, gordura, né? E aí a gente ia lá, porque a gente ia hibernar. A gente não é urso, gente. A gente não precisa comer mais no inverno. A gente precisa se exercitar mais, aproveitar, né? Usar como uma estratégia para aproveitar. Mas, enfim, esse efeito sanfona de engorda no inverno e emagrece no verão não faz bem endocrinamente pro seu corpo. Primeiro porque a gordura, a célula de gordura, ela murcha. Ela não sai do teu corpo. Então, teu corpo, ele sempre vai tentar fazer com que você chegue no seu maior peso que você já atingiu. Então, digamos que você já atingiu ali seus 75 quilos. Teu corpo, pra ele, aquele peso é o saudável. Então, ele sempre vai tentar te puxar para 75 quilos de novo. E eu fico 75 no inverno e 70 no verão. Mas é o meu peso de verão, porque eu já ouvi isso. Esse engorda e emagrece não é legal, gente. Não é legal, porque ele vai alterar ali leptina, que é a grelina, os hormônios da fome, que tá interferindo com a questão do peso. Tem a questão da estética envolvida, da autoestima envolvida também. Então, tem vários fatores, né, que a gente consegue colocar aí. E me perdi na sua pergunta. Não, era mais realmente sobre isso, mas eu vou aproveitar o gancho que tu falou da autoestima. Como é que funciona? Eu acho que tu acompanha muito principalmente mulheres, né? Sim. Mas acontece com homens também. A questão da autoestima relacionada a essa variação de peso entre estação do ano. Como é que funciona? O que é essa autoestima e como é que a gente pode melhorar focando realmente em saúde e não necessariamente em emagrecimento? Claro. A autoestima, a gente se relaciona muito com a questão da imagem, né? A imagem, com a estética, mas na realidade ela tem muito a ver com a tua confirmação no sentido de tu tá realmente confortável consigo mesmo, de tu realmente acreditar nos teus potenciais, nas tuas crenças, nos teus valores, de realmente conseguir, por exemplo, dizer um não, ou de olhar no espelho e falar assim, hoje eu engordei porque realmente estava nas festas ali de final de ano, mas daqui a pouco tá tudo certo porque eu consigo retornar, né? E às vezes, gente, vai ter momentos que a gente vai ter uma baixa autoestima, porque é
normal, porque é cíclico, principalmente com mulheres, pela questão hormonal também, que isso afeta, né? E também tem a questão da autoestima relacionado também com a pressão, que querendo ou não, tem do resto do mundo, né? Da sociedade. Então, fazer esse exercício de realmente se autoafirmar, de ter essa autoestima, não sempre lá no topo, né? Mas de você entender de que momento que você se encontra para poder se resgatar, é um exercício diário, né? É uma parte, assim, desse autoconhecimento que a gente tem que fazer. Então, assim, muitas vezes as mulheres acabam se distanciando muito pela questão do que de fato gostam, né? Que tipo de estilo gostam, a música, de leitura, porque elas têm muita questão de suprir a necessidade dos outros E às vezes esquecer de conecta si, consigo mesmo, né? E aí acaba realmente tendo a questão emocional, porque tem também muito atrelada a questão hormonal também. E aí, querendo ou não, também desconta um pouco nessa comida, que daí a gente entra no comer emocional e a gente vai vendo que é uma questão cíclica, né? Então, tudo acaba interferindo. Então, a autoestima é realmente a pessoa se olhar, principalmente as mulheres, mas homens também, e de se olhar e se afirmar, né? Eu sou assim, posso melhorar porque eu quero, não porque os outros estão apontando. Se eu tenho algumas dificuldades, eu sei que eu posso melhorar. E se tem pessoas que têm dificuldade disso, é se analisar. Ver Exato. quanto tempo tá nisso, o que pode fazer, quais caminhos que podem realmente recorrer para estar sempre assim alinhado com aquilo que acredita, né? E a questão que tu falou ali da pressão, a gente sempre tem essa pressão por uma sociedade magra, né? Sempre essa Isso. sociedade magra, dentro de um IMC padrão, enfim. Mas também a magreza não é sinônimo de saúde, né? Exato. Tem muitas pessoas visivelmente, esteticamente magras e que estão doentes, que estão com diabetes, que estão com pressão alta, que desenvolve câncer, enfim. Então, a questão ali de inflamação do corpo, de um sobrepeso e uma obesidade, ela é muito mais profunda do que propriamente olhar uma pessoa e achar que ela tá gorda ou magra, Exato, né? exato. E criar uma relação, até a gente trouxe isso nos programas, que criar uma relação de ódio com o seu corpo, né? Do tipo assim, nossa, eu não gosto do meu corpo. Fazer uma dieta porque não gosta do seu corpo, só vai te afastando cada vez mais da desconexão consigo mesma. Isso. Então, o caminho é se conectar consigo mesmo, entender o que você gosta, né? Enfim, o que é o que a Sabrina trouxe. Mas olhar com compaixão pra ti também. E cada Entender corpo a é tua único, história. né? Cada corpo é Cada único, corpo não? é único. A gente já E trouxe esse exemplo. cuidar o teu corpo como você cuida de uma amiga sua, né? Então, você não trata mal uma amiga sua. Isso. Né? E se algo tem muito sofrimento, a gente sempre fala, né? Procurar uma ajuda profissional. Porque quando a gente entra num ponto onde a pessoa começa realmente a se odiar, a ter muita questão de restrição alimentar, de ter essas dietas mirabolantes, daqui a pouco usar realmente essas canetinhas, né? Emagrecedoras, poxa, será que isso aí tá sendo saudável de fato? Né? E a gente tá entrando de novo numa era de emagrecimento extremo. A qualquer custo. A qualquer custo. E isso é algo muito preocupante, porque assim, não é como, digamos assim, em paralelo com os anos 90, né? Que a gente emagrecia fechando a boca. Agora tem muitos artifícios que realmente, como tu disse antes, né, Bê? Acaba atrapalhando muito a questão da saúde mental, saúde física e por aí vai. E né? os dois extremos, né? Eu li uma pesquisa essa semana falando sobre as pessoas muito bombadas, muito, né, com muito músculo e tudo mais. E esse pessoal também, pela essa pesquisa que eu li, essa galera que é pura suplementação e bomba e tal, elas vive uma vida que tem qualidade de vida agora, mas é uma geração que vai morrer muito cedo. Então, assim, é o que a gente sempre bate aqui. O extremo não funciona para nenhum lado. Não. Então, eu não preciso, a não ser que eu queira ser uma fisiculturista e viver de competição. Ok, beleza, aquilo ali vai ser o teu trabalho. Mas uma pessoa, meros mortais que nem a gente não precisa estar com 50 quilos e estar ali com um IMC de 10. A gente precisa viver bem. A nossa saúde precisa viver bem. A nossa inflamação precisa estar controlada. A nossa saúde mental precisa estar bom. A gente tem que ter uma boa relação com a comida, enfim. Então, na verdade, nenhum extremo vai ser bom. A gente não precisa ser muito magro. A gente não precisa ser muito bombado. A gente tem que pensar nesse corpo com funcionalidade e saúde. Bom, já indo para o nosso final aqui, vou abrir para vocês. O que vocês querem deixar de recado sobre tudo que a gente conversou? Desde a parte de comer emocional, alimentação no inverno, estratégias, autoestima. O que vocês querem deixar de recado final para a galera que está nos assistindo hoje? Para quem tá buscando o emagrecimento,
que o inverno é a estratégia ideal para a gente conseguir esse resultado, seja pelo aumento de gasto calórico na atividade física, quanto entrar com a estratégia de a gente ter uma alimentação restrita ali para a gente conseguir bater o emagrecimento. E com relação aos legumes, verduras, utilizar de forma grelhada, assada, tirar essa parte mais gelada da alimentação para te ter mais conforto também. Utilizar os caldos, as sopas também, mas tem uma granolinha salgada, né? Que ela é de sementes, gente. Então, semente de girassol, semente de gergelim, colocar ali sementes pra gente ter esse croque, né? E a gente se sentir mais saciado. E consumir água, porque a gente não é cacto. Essa é a frase do isso. podcast, ótimo. Bom, e na parte da saúde mental, a gente não pode deixar de falar sobre comer emocional, né? Então, assim, tá tudo bem ter um momento, assim, do comer emocional, de comer uma coisinha palatável, enfim. Mas se isso tá trazendo sofrimento, no sentido, assim, tu utiliza somente comer emocional para regular todas as emoções, é um sinal de alerta. Né? Então, assim, começa a procurar ajuda profissional, tá vendo que realmente, mas eu tô com vontade de comer alguma coisa, daí vai lá e não é aquilo. Opa, o que teu corpo tá querendo dizer? Qual é a emoção que tu tá tendo, né? O que aconteceu no teu dia? Então, realmente é buscar essa investigação. Maravilha. Bom, e você? O que você vai fazer para melhorar ainda nesse inverno, manter os bons hábitos e pensar na sua saúde? Lembra, teu corpo não sabe se é sábado, domingo, segunda ou terça, se está em determinada época do ano. Ele espera que você mantenha esse cuidado, mantenha a sua saúde e o seu foco no bem-estar. Te espero no próximo conteúdo. Até mais!